explicação que eu passei para vocês ontem é a fragmentação espanhola. Galera, a Espanha que vocês conhecem hoje não existia. O que existia eram reinos, tá? Eu citei até colocando o mapa para vocês. Leão, Castela, que eram a mesma coisa, Navarra, Aragão. E dentro dessa fragmentação, vocês têm que entender, lembrando que não existe rei. Então, se não existe rei, não existe um projeto de navegação. Não existe, digamos, um projeto que unisse todas as classes. Tá bom? E para finalizar, um detalhe muito importante como explicação do atraso espanhol é a reconquista. A Espanha, ela continuava com a reconquista, que era a luta contra os islâmicos, ou mouros, ou muçulmanos, dentro da Península Ibérica. E é um detalhe interessante, até falei para vocês que tem um agravante. A permanência dos islâmicos dentro da Península Ibérica fazia com que a Espanha gastasse demais. Ela tinha que ficar gastando para combater esse povo. E, ao mesmo tempo, ela perdia muito tempo nessa situação toda em não financiar outros setores. Tá legal? Então, como é que a coisa mudou? Também expliquei ontem comentando. Tudo mudou, tchutchucos, a partir de 1479, mais ou menos, quando aconteceu o casamento dos reis católicos. Ou seja, Isabel e Fernando. Os dois reis, na verdade, uma rainha e um rei, que quando casaram, eles forjaram a nação espanhola. Eles criaram a Espanha. E olha só como a coisa foi muito legal. Casaram-se, fizeram a unificação, e nisso você tem uma centralização política, ok? Com centralização política, você vai ter um monarca, que no caso vai ser o Fernando, tendo em vista que naquela época era sempre o homem que governava, tentando costurar alianças para, primeiro, expulsar os islâmicos, e ele consegue, lutando contra os muçulmanos, ele vence na data de 1491 para 92, e em seguida ele costura alianças para o projeto de grandes navegações. Galera, até me fizeram pergunta ontem quanto à questão de que se eles sabiam que as navegações de um país eram feitas e se estavam tendo sucesso. Sim, era muito comum espionagem. E dentro dessa espionagem, o Fernando, dos Reis Católicos, ele ficou a par de que as navegações portuguesas já estavam bastante avançadas. É só pegar a data. 1492, que é quando começa de verdade a expansão espanhola, Portugal estava aonde? Portugal já tinha contornado o sul da África, aquele cabo que é o Cabo da Boa Esperança, e já estava próximo de Madagascar. Ou seja, já estava quase na metade da costa leste africana. Então ele percebeu que ele tinha que fazer uma costura de alianças com, por exemplo, a burguesia, a nobreza e até mesmo a Igreja Católica para financiar o projeto de expansão marítima. E por último, tchutchucos, que é o ponto mais importante, com a centralização política, a partir dessa unificação feita pelo casamento dos reis Isabel e Fernando, você vai ter uma harmonia interna. Você vai ter agora uma paz dentro desse território que agora é chamado Espanha, e todos os esforços, independe-se político, econômico e social, vão ser feitos, canalizados para as grandes navegações. Aí eu coloco aquela nota de rodapé. Galera, é século XV, tá? Então, como toda boa parte da Europa, ou todo o país europeu, a Espanha também passava por crise econômica. A Espanha recebia especiaria muito cara, até porque as especiarias nessa época eram monopolizadas pelos italianos. A Espanha tinha problema de comércio, ela estava começando a criar um comércio nacional, porque acabou de nascer o país, né? E tinha também aquilo que eu costumo falar que é muito importante e faltando, é pior ainda, é carência de metais preciosos. Então, reparem, a mesma coisa que aconteceu em Portugal e já acontecia na Europa, que são essas carências, esses problemas econômicos, a crise do século XV, estava acontecendo na Espanha. Então, o projeto de grandes navegações era também necessário. Resultado, tchutchucos, apagando aqui um mapa para vocês, no ano de 1492, a grande expedição do Cristóvão Colombo, ou seja, a primeira grande expedição por parte da Espanha, foi para o mar. E o interessante é o seguinte, olha que doideira. Colombo, ele tinha primeiro oferecido seus serviços, as suas navegações para Portugal. Isso lá por volta de 1490. Só que, galera, o rei de Portugal, muito polidamente, disse para ele um sonoro
não, não quero o seu projeto. Adivinha por quê? Porque nessa época, 1490, Portugal já estava ultrapassando o sul da África, já estava se deslocando ali para a costa leste, então sabia que era possível contornar a África, como foi feito, e mais possível ainda, chegar até o Oriente. Então, quando o Colombo escutou o sonoro não do rei de Portugal, ele foi para a Espanha. Por quê? Porque ele sabia que a Espanha tinha acabado de se unificar, sabia que a Espanha estava interessada num projeto de grandes navegações e sabia que a Espanha, com certeza, iria aceitar o que ele tinha para oferecer. E sabe o que ele tinha para oferecer? Galera, o que ele tinha para oferecer era chegar também no Oriente, também nessa região chamada Índias, onde Portugal logo, logo iria chegar, mas de uma rota diferente, utilizando uma opção diferente. A opção dele era chamada o seguinte, pelo oeste, ou seja, por aqui, oeste, para chegar no leste, entenderam? Galera, por que ele pensava dessa forma? Porque ele era italiano. Mais precisamente, ele viveu em Veneza. E vocês estudaram com Adriano que nessa época, século XV, a Itália estava fervilhando com ideias renascentistas. E uma estava fazendo muito sucesso. Era o sucesso de que a Terra era esférica. A esfericidade do planeta. Então ele levou esse projeto para a Espanha dizendo, olha, a Terra, provando por A mais B para os reis, é esférica. Então, se a gente não pode utilizar a rota portuguesa, que é a rota de navegar em torno da África, a gente pode dar a volta ao mundo. Galera, era um projeto muito audacioso para aquele momento, porque pouquíssimos acreditavam. Mas os reis de Espanha, ou seja, Fernando e Isabel, mais Fernando que estava no poder, compraram, aceitaram, porque eles não tinham alternativa. E lá foi o Colombo. O Colombo partiu, pessoal, da Espanha, com 3 embarcações, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Santa Maria, Pinta e Ninha, navegou em linha reta aqui, em bom trecho do Oceano Atlântico, e num determinado momento ele fez um desvio. Galera, nesse desvio, adivinha o que aconteceu? Ele foi percebendo que havia sim a possibilidade de ele encontrar terra, mas essa terra que ele tinha a possibilidade de encontrar era a América Central, não era? Não, era as Índias. Então ele faz o desvio, volta para a rota original e acaba esbarrando no que hoje é o território das Bahamas. É uma ilha que fica na América Central. Só que ele nem imaginava que era um outro continente. Ele acreditou piamente, até próximo da morte dele, que tinha chegado até as Índias. Tanto é fato, tanto ele acreditou que estava nas Índias, que quando ele viu aquele pessoal moreninho e peladinho correndo na praia, qual que é o nome que ele deu? Índios, entenderam? Então o nome Índios foi um nome dado pelo Colombo. Por quê? Porque ele acreditou que ele tinha conseguido chegar até o Oriente. Ele tinha conseguido chegar até as Índias. Tudo bem? Agora, essa data é icônica. 1492 é a data da descoberta da América, tá? Reparem, a coroa portuguesa, ela começou a perceber que algo estava estranho. Primeiro, porque por espionagem, eles souberam o tempo que o Colombo demorou para chegar até o que ele falava que era as Índias. Ele levou cerca de 2 meses e meio. E, por outro lado, os portugueses já achavam que tinham terras aqui. Então, todo mundo sabe que pouco tempo depois, ou seja, 6 anos depois, em 1498, o que Portugal fez? Portugal mandou a famosa expedição do Vasco da Gama. Lembra? Está aqui, ó. Se afastar um pouco do litoral da África, verificar se tinha terra nessa região e seguir viagem. Pessoal, esse é o detalhe interessante. A coroa portuguesa foi uma das poucas, naquele contexto da chegada do Colombo, até o que ele dizia ser Índia, a não acreditar, a imaginar que, na verdade, ele tinha entrado em contato com outro continente. Entenderam? Então, essa primeira expedição, a expedição do Colombo, é uma expedição icônica, primeiro porque utiliza uma rota diferenciada, ou seja, essa rota de circunnavegar a Terra, o que ele dizia era, ir para o oeste para chegar no leste, e, por outro lado, era muito audaciosa para aquele contexto, porque utilizou-se só de 3 embarcações.
utilizou-se de 3 embarcações, até porque ele acreditava que ia dar certo. E é icônica aqui, porque eles chegaram na América. Entenderam? Pessoal, só que o detalhe é que ele não foi o único espanhol a praticar grandes navegações em nome da coroa espanhola. Houve um segundo, e esse cara, vou até apagar o mapa, é fantástico, que é o popular e não menos conhecido como Fernando de Magalhães. Pessoal, Fernando de Magalhães, ele tinha noção de que a Terra era redonda também. Ele tinha noção, já nessa época, 1519, que realmente o continente que o Colombo chegou não era o oriental, era o continente novo, que mais tarde seria chamado América, mas percebeu que ele podia também chegar até o Oriente usando uma rota alternativa. Ou seja, uma rota parecida com a do Colombo em termos de circunnavegação, mas, olha que legal, pelo sul do que hoje é o continente americano. O Fernando de Magalhães, pessoal, ele foi verdadeiramente o primeiro homem, olha que doideira, a navegar em torno da Terra. Muito interessante, né? Ele fez isso em 1519, ele conseguiu contornar o sul da América, tanto é que nessa região o nome é Estreito de Magalhães, atingiu o Pacífico, levou nessa empreitada toda cerca de 1 ano e meio, 2 anos, e chegou até o território que hoje é chamado Filipinas. E já perceberam por que o nome Filipinas? Porque o rei da Espanha naquele momento era o rei Filipe. Então, Filipinas é uma homenagem a ele. Mas tem um detalhe, triste fim do Policarpo Quaresma. Ele não conseguiu sobreviver ao restante da viagem. Ele morreu aqui muito provavelmente no Índico, ninguém sabe ao certo, mas o restante da frota dele conseguiu chegar de volta até a Espanha. Então a gente fala que ele foi o primeiro homem a circunnavegar a Terra, é errado por um lado, mas certo por outro, né? Errado porque ele morreu antes de concluir a empreitada, mas correto porque era uma ideia dele. O projeto dele foi um projeto que eles conseguiram. Professor, diga. Dá para dizer que ele foi o primeiro homem que fez uma expedição que circundou a Terra. Exatamente. E dá para dizer também que ele foi o primeiro cara a falar que, dentro dessa esfericidade da Terra, essa rota que ele estava utilizando era uma rota para contornar um novo continente. Tanto é que, um pouco tempo depois, se eu não me engano, 2 anos depois dele começar a viagem, o Américo Vespúcio navegou em torno da América e comprovou que era um outro continente de verdade. Tá? Então ele tem um duplo papel de importância. A circunnavegação, ele navegou em torno do mundo, do globo, né? E por outro lado, ele foi um dos caras que ajudou na comprovação de que a América era a América, não era o Oriente, como ainda se achava. Tudo bem? Todo mundo pegou? Então vou resumir. Expansão espanhola é atrasada, utiliza a circunnavegação e o nome mais importante é Colombo. É o cara que chega aqui no território americano. Diga. Mas ele não foi acusado de bruxaria, alguma coisa assim? Pelo amor de Deus, não. Mas por quê? Bruxaria. Sei lá, às vezes o pessoal ele achou estranho. Dele ter conseguido fazer isso aí, né? É bem louco mesmo. Não, ele não foi acusado de bruxaria, não. Inclusive, todos esses navegadores que a gente discute aqui eram heróis. Eles eram colocados num panteão máximo dentro das grandes personalidades de um país. O Vasco, todo mundo sabe. O cara é tão famoso em Portugal que, lógico, não só pelos Lusíadas do próprio Camões, que hoje ele é considerado um dos pais fundadores da Portugal moderna. Ele tem ali, numa espécie de um museu, um local só dedicado à história dele. O Colombo também é super famoso na Espanha. Existem também várias honrarias que são concedidas a pessoas comuns que recebem o nome Colombo. Então, dificilmente esses caras eram acusados de bruxaria, tá? Até por conta dessa deificação que davam para eles. Eles eram transformados em heróis nacionais. Tudo bem? Todo mundo entendeu, então? Eu posso confiar? Então, a gente fechou aqui, tchutchucos, o projeto de navegação por parte da Península Ibérica, tá? E o mais importante para vocês em qualquer prova, as 2 nações primeiras a irem ao mar foram elas, Portugal e Espanha. Tudo bem? Tchutchucos, eu tenho que colocar isso aqui para vocês. Vão anotando, eu vou tirando dúvidas. São as tarefas, tá? Então, anotem aí. Diga!
Espanha chegou atrasada e ainda teve mais conquista que Portugal. Que história é essa? Meio bugada, Muito né? mais. Muito mais. Sabe por quê, Ita? É porque Portugal, isso vocês já estão estudando com o Adriano, se preocupou muito de cara em fazer uma dupla jornada. Manter, pelo menos até 1530, mais ou menos, aquelas negociações com as Índias, né? Trazendo especiarias, e ao mesmo tempo explorar o território americano. Então não guardou ou gastou energias para outras expedições, para explorar outros locais, para iniciar um projeto de expansão que se consolidasse. A Espanha não. A Espanha, em 1492, chegou até a América Central, que depois descobriram que era a América Central, né? Começou a colonização, mas não parou. Ela foi junto lá com Magalhães para o outro ponto do planeta, chegando lá no Oceano Pacífico. Ela foi no próprio Oceano Pacífico fazendo a exploração de mais ilhas, colonizando mais territórios. Portugal não. Portugal ficou muito preso a essa dinâmica de fazer negócios com as Índias e explorar um pouco o Brasil. Aí, quando falha as Índias, explora mais o Brasil. Portugal tinha um pensamento muito antiquado, muito atrasado no sentido de administração para aquela época. Beleza? E tem algum registro do porquê que os espanhóis eles desceram ao invés de subir também? Com o Magalhães? Não, tipo, na hora de conquistar, porque a maioria das conquistas espanhóis foram descendo a América, né? Ah, não. Sim, ainda vou explicar para vocês num capítulo à parte, que não tem na apostila, as colonizações da América. Mas o que acontece? É que quando os espanhóis chegaram na América Central e começaram o processo de colonização, lógico, também exploração, eles se preocuparam muito com ouro e prata. Então, de lá, da América Central, Bahamas, eles foram direto para o México. E ali no México, eles deram de cara com as civilizações pré-colombianas que vocês conhecem. Os astecas, os toltecas, os chimecas, o que sobrou dos maias, e se encantaram com a riqueza material desses caras. Mas aí vai a nota de rodapé. Eles se encantaram com a riqueza material metalista, ouro, prata, né? Então a exploração ficou muito presa ali, e eles foram seguindo mais ao sul, ali no território que hoje é o território andino, ou seja, onde ficava a civilização inca, seguindo a trilha das civilizações que trabalhavam com ouro e prata. Então eles seguiram um curso natural devido ao que eles mais queriam, era ouro e prata. E tem outro detalhe interessante, a Flórida era um território espanhol, ela foi explorada, o que hoje é aquele território do México também foi território espanhol, só que ali, naquela mesma região do Texas, o frio é muito frio, né? O inverno é rigoroso pra caramba. E os espanhóis começaram a perceber que explorar esse território era uma coisa muito difícil de se fazer. O clima era muito hostil, o território também era muito inóspito, então eles pararam ali. Eles se preocuparam em explorar territórios que tivessem ouro e prata, e mesmo que fossem territórios que não tivessem esses metais preciosos, fossem para plantio, eles exploraram territórios que tivessem bom clima. Então eles deixaram vazio o restante ali, que hoje é a América do Norte, né? E isso a Inglaterra agradeceu, né? A Inglaterra agradeceu, a França agradeceu, a Holanda agradeceu. Se os espanhóis também estivessem ali, na hora que os ingleses e os franceses chegassem, já iam ter briga com os espanhóis. Com toda certeza. E teve, tá? Não vai dar tempo de comentar quando eu falar das colonizações, mas o que hoje é Nova York, antes era chamado Nova Amsterdã. Era um território de colonização holandesa, né? Teve quebra-pau pra caramba. A própria região ali ao norte da Flórida, que teve uma parte das 13 colônias, tinha também briga, porque os espanhóis alegavam, e com toda certeza, pelo Tratado de Tordesilhas, que a gente vai ver, que era território deles. Mas não teve grandes conflitos, porque os espanhóis foram abandonando. Para que colonizar um território frio, que de certa maneira não tem rivalia nenhuma, né? E para que entrar em guerra com uma outra nação por um território que não tem serventia se eu estou explorando mais as áreas auríferas, né? Então é isso. Por exemplo. Isso, exatamente. Mas a gente vai discutir um pouco dessa questão do porquê que a Espanha não foi para as áreas da América do Norte. Tá legal? Todo mundo anotou? Vamos terminar a aula? Galera, então o término da aula, que é a parte 4 das grandes navegações, é trabalhar com vocês 2 tópicos, tá? Os tratados ibéricos, vocês já conhecem, o Adriano com certeza já falou, caso não, os professores do Fundamental várias vezes em História do Brasil,
E em seguida, eu vou falar de uma coisa que não tem na apostila, de forma mais costumaz, que são as principais consequências das grandes navegações. Vamos olhar, então, primeiro, tratados ibéricos? Então, vem comigo. Pessoal, no ano de 1492, como vocês já sabem, então, o Colombo havia chegado até um território, né? Ele supostamente imaginou que eram as Índias. Portugal já afirmava que não, afirmava que era um outro território. Mas, enfim, era necessário, então, por conta dessa descoberta e dessa desconfiança, organizar tratados que pudessem delimitar o que era território português e o que era território espanhol. Molecada, e eram necessários os tratados também para se evitar conflito. Por quê? Porque Portugal não tinha interesse no conflito contra a Espanha agora, apesar de imaginar que poderia vencer, porque estava gastando dinheiro com o projeto de grandes navegações. Lembre-se, 1492 é uma data em que Portugal ainda estava mais ou menos aqui, ó, nessa região próxima a Madagascar. Então, para eles não era interessante o conflito, era interessante gastar dinheiro e concluir o projeto de grandes navegações. Mas, por outro lado, esses tratados que vão ser criados, que eu vou explicar daqui a pouco, eram também importantes para que você delimitasse o mundo para as duas potências daquele momento, ou seja, Portugal e Espanha. Entenderam? Então, no ano seguinte, a expedição do Colombo, a chegada do Colombo ao que mais tarde vai ser a América, Portugal e Espanha sentaram na mesa de negociação e assinaram o primeiro tratado de divisão mundial, ou do mundo a ser navegado, e ele é chamado Bula Intercoetera. Atenção, vou repetir. Bula Intercoetera. E por que eu estou repetindo? Galera, bula não é bula de remédio, não é o manual de instruções do remédio. Bula é um documento papal. Então vocês já sabem que Bula Intercoetera é o documento papal de Intercoetera. Eu estou dizendo, tio-tchucos, isso porque o Papa Alexandre, que era o Papa mundial, né, o Papa da Europa naquele momento, era espanhol. Então ele participou do projeto de criação desse tratado, e naquela época o Papa tinha que participar da criação de qualquer documento que envolvesse países, e foi ele que tentou fazer com que esse documento fosse favorável à Espanha. E olha só que documento interessante. Como é que ia ser feita a divisão do mundo? Os portugueses e espanhóis consideraram que, para começar a dividir o mundo ultramarino, era necessário encontrar um ponto de referência. E o ponto de referência é essa ilhazinha chamada Cabo Verde. Bacana? Então, a partir de Cabo Verde, uma linha seria traçada para dividir o mundo a partir de 100 léguas, tá? Que equivale mais ou menos a 650 quilômetros, mais ou menos, tá? E como é que ia ser feita essa divisão? A linha ia demarcar o mundo, ia dividir o mundo de forma vertical. Tudo que tivesse à direita de vocês, inclusive, ficaria com Portugal, e tudo que tivesse à esquerda ficaria com a Espanha. Agora me respondam, Portugal curtiu esse documento? Primeiro, sabendo que quem estava participando da elaboração era um Papa espanhol, e segundo, pela maneira como foi feita a divisão, é lógico que não. Galera, Portugal, quando olhou essa divisão e viu essas 100 léguas rachando o mundo ao meio, a primeira coisa que fez com que não aceitasse o documento é que ele suspeitava de que existia terras a oeste. É como eu disse a vocês, quando quando Colombo chegou na América, os portugueses falavam que a América, não, ou algo parecido, né? Não Índias, como o próprio Colombo dizia. Então, pelo fato de Portugal já suspeitar que existia esse novo continente, foi um ponto para eles falarem que não queriam esse tratado de Intercoetera. E tem uma outra, que eu acho mais genial. Portugal também achou que, já que a cartografia na época era muito ruim, perderia o controle da rota atlântica. E o que é rota atlântica? Essa rota aqui, ó, é a rota de circunnavegação. Na imagem de Portugal, nos cálculos portugueses, essa linha ia passar mais ou menos aqui, ó, na ponta da África. Entenderam? Então era mais um motivo para não curtir e não assinar o Tratado de Intercoetera, ou a Bula de Intercoetera. Então esse documento foi rejeitado. Esse documento ele nem foi assinado,
mas foi um documento apresentado. Então, de novo, o que eles tiveram que fazer? Eles foram estudar cartografia, eles foram conversar com pessoas que conheciam o mundo marinho daquela época e voltaram no ano seguinte para assinar um segundo tratado. Já pode colocar, esse é o tratado que deu certo, é o Tratado de Tordesilhas. O nome é interessante, porque Tordesilhas é o nome de uma cidade. Naquela época, era o nome de uma cidade que usava-se da neutralidade para representar todos os documentos que algum rei ou algum imperador queriam assinar. E nessa cidade, reuniu-se lá, então, o rei de Portugal e o rei da Espanha, e analisaram o tratado, e o tratado era mais interessante para Portugal. O que dizia? Que a partir, de novo, da ilha de Cabo Verde, ia ser traçada uma rota de 370 léguas, que é algo em torno de 1.500 quilômetros, e a partir desses 1.000 e poucos quilômetros, né, vamos colocar 300 léguas, o mundo seria dividido ao meio de forma muito semelhante à bula intercoeteira, seria de forma vertical, e a jogada seria a mesma. O que tivesse à direita seria território português, seria de serventia de Portugal, e o que tivesse à esquerda ficaria com a Espanha, entenderam? E nisso, tio-tiucos, os portugueses aceitaram. Aceitaram porque, mesmo que fosse muito ruim o tipo de cálculo e também a cartografia da época, eles sabiam que a linha demarcatória não ia tomar a rota atlântica deles, tudo bem? E, por outro lado, iria dar alguma coisa desse novo território que eles achavam que existia, que é a América, no caso aqui, Brasil. Entenderam? Então, o Tratado de Tordesilhas, tio-tiucos, foi assinado por quê? Primeiro, porque Portugal não aceitou o tratado anterior, e segundo, porque o tratado em si era vantajoso territorialmente para Portugal por conta da rota atlântica e por conta também de territórios que pudesse ser obtido aqui nessa região, na região da América. Tá certo? Molecada, reparem, até uma coisa que o Ita comentou no final da aula passada, que no fundo, quem se deu bem não foi Portugal. Sabe por quê? Eu vou juntar com o que o Adriano já explicou. Porque Portugal ficou com o Brasil, que nem sabia exatamente o que era, eles faziam ideia de que, sim, era um território novo, e ficou com a Rota Atlântica. Só que essa Rota Atlântica, pessoal, perdeu a validade no sentido de lucro 30 anos depois, praticamente. É só lembrar, durante esse período de 1494 até 1530, a coroa portuguesa teve que fazer o quê? Insistir com a chegada às Índias, e conseguiu, e no Brasil fazer expedições guarda-costa, explorar pele, pimenta e principalmente pau-brasil, mas no fundo, era uma coisa que não dava muito dinheiro. E aí, quando perde a Rota Atlântica, Portugal fica literalmente no lixo. É aí que começa a colonização brasileira, e aí que verdadeiramente Portugal se toca de que não teve grandes vantagens. Entenderam? Agora, olha, não preciso nem explicar tudo isso. O tamanho do território que os espanhóis conseguiram. Meus, os espanhóis eram donos de praticamente toda a América. E vão ser donos de territórios que tinham importância tremenda no sentido metalista, no sentido de oferecimento de ouro e prata. Tá bom? Mas para aquela época, estava tudo ok. Portugal aceitou porque era vantajoso ter ainda a rota e ter esse território que hoje é o Brasil. Tudo certo? Todo mundo entendeu? Uhum. Ótimo. Então vamos encerrar a aula com o pé direito. Pessoal, esse lance todo que eu expliquei para vocês de grandes navegações é muito baba vocês entenderem a partir da compreensão de que era uma necessidade. A Europa tinha que ir para o mar. Era necessário encontrar rotas até o Oriente para obter matérias-primas. Era necessário ter contato com regiões que pudessem oferecer riquezas, como ouro e prata. Era interessante ter terras não só para os países que estavam praticando ou iriam praticar as grandes navegações, mas para a igreja, para a nobreza. E é também muito interessante perceber que as grandes navegações eram uma simbologia para determinar que cada país era uma potência em si. Ou seja, o país que saiu primeiro, Portugal, e foi o primeiro também até chegar ao Oriente, Portugal, era visto como potência, tá? Só que o detalhe, mesmo contando tudo que eu contei, é que você tem que analisar agora, depois de todo o projeto já acontecendo, quais as consequências para a Europa e para o mundo.
e é o que eu trouxe para vocês. A apostila, eu não sei por que Cargas d'Água não trouxe as principais consequências das grandes navegações. Professor. E me preocupa muito porque as provas cobram, tá? Então eu trouxe esse lance a mais. Ela dá uma comentada e eu vou trazer e aprofundar. Diga, Ita. Calma, deixa eu ver quem falou. O Cássio perguntou se pode comparar a corrida espacial, só que de proporção menor. Pode, lógico, né? Eu faço sempre essa comparação, porque tal qual a corrida espacial, envolveu-se muita tecnologia, envolveu-se também muita parceria, e tivemos até bastante consequências no sentido de lucrabilidade e mudança no conceito, só que em escala menor, né? Até porque você não vai para outro ambiente, no sentido de galáxia, né? Até porque você, naquele momento, não precisava de muita tecnologia, você precisava, sim, de tecnologia, mas é uma comparação, sim, que a gente faz em escala menor. Tudo bem? Acho que sim. Então, vamos lá. Galera, então, aqui, as consequências que eu trouxe para vocês são consequências que demonstram que as grandes navegações, elas foram importantes nesse sentido de mudar a história da humanidade, de mudar também a economia europeia e, sobretudo, aqui, nesse caso, falar um pouco de globalização. Então, vem comigo. A primeira grande consequência do projeto de navegação por parte de Portugal e Espanha, ou das grandes navegações, é o interesse que, a partir do século XVI, é ativado em outros países. Então, vira uma coqueluche, vira uma febre europeia. Todos os países queriam fazer a mesma coisa que Portugal e Espanha. E aí, na ordem, quem foram os países que foram indo para o mar? A França, e a França só vai depois da Guerra dos 100 Anos, lá no século XVI, e o grande nome do rei francês que financiou o projeto de grandes navegações foi Francisco I. Inclusive, foi o cara, olha que loucura, que não aceitou o Tratado de Tordesilhas. Quando ele ficou sabendo de um tratado, que é o Tratado de Divisão do Mundo, o Tratado de Tordesilhas, ele teria dito o seguinte, abre aspas, tá legal. Então me mostra no testamento de Adão e Eva, cadê essa divisão do mundo entre portugueses e espanhóis? Fecha aspas. Perceberam que ele foi bastante cínico, né? Dizendo, quer dizer então que Deus deixou o mundo para portugueses e espanhóis? Então ele foi para as grandes navegações, tchutchucos, e usou rotas, como por exemplo, a rota portuguesa, tanto é que ele foi um dos primeiros monarcas a se conscientizar da colonização da costa leste da África, aquela região de Madagascar. Ele foi o cara que navegou também em direção à América Central, tal qual foi usada a rota do Colombo, tanto é que ele é o responsável pela colonização da Guiana Francesa, de Martinica, de alguns territórios ali na América do Norte, hoje Estados Unidos, tudo bem? Então a França foi a terceira nação, grande nome, Francisco I, e o grande detalhe, usando as táticas que Portugal e a Espanha utilizavam. Segundo país, Inglaterra. A Inglaterra também foi para as grandes navegações a partir do século XVI. E por quê? Porque é quando termina a famosa Guerra das Duas Rosas, que eu já expliquei. Aquela guerra entre famílias nobres, aquela guerra que fez com que a monarquia se consolidasse. E o grande nome da pessoa que vai financiar o projeto inglês de navegação é Elizabeth I, a filha do Henrique VIII. Só que tem um detalhe interessante. Ela utilizava pirataria. Muito doido, né? Na verdade, prática do corsarismo. Ela incentivou muito a atividade de assaltar embarcações inimigas, principalmente embarcações espanholas, que saíam daqui da América com muito ouro, muita prata. E nisso, ela foi descobrindo territórios. Ela não, a Inglaterra, né? Por exemplo, território que a Inglaterra descobriu e começou a colonizar Virgínia, aqui na costa leste norte-americana, e é chamada Virgínia em homenagem a ela. Ela também fez a colonização de algumas ilhas da América Central, Jamaica, tudo bem? Outro país que eu citei aqui, tchutchucos, Holanda. E a Holanda, quando foi para o mar, como não tinha ainda uma centralização total, foi ao mar financiado por comerciantes, tá? Principalmente da região da Antuérpia, que é uma região que tem os melhores portos daqui da Holanda. E a Holanda, ela foi não para colonizar só, mas ela também foi para praticar pirataria, para invadir territórios. A gente vai acompanhar isso, inclusive, na história do Brasil.
E um grande exemplo de um território holandês que foi colônia nessa época é o Suriname, que vocês já ouviram falar, né? É Nova Amsterdã, que hoje é Nova York. Então, resumindo, as nações vão para o mar porque vão se interessando, vão se preocupando em também ganhar dinheiro da mesma forma que Portugal e Espanha ganhavam. Tá certo? Professor, Outra qual que é o nome consequência. da Holanda? Ah, o nome principal ou não tem? Suriname, nome principal de quem financiou ou da colonização? Ah, eu vou colocar na colonização, porque ela é descentralizada, né? Isso, descentralizada. A colonização coloca Suriname, tá? Então vamos lá. Pessoal, segunda consequência é uma revolução que acontece econômica dentro da Europa, chamada comercial. Revolução comercial é a mudança do eixo de comércio. O eixo comercial antes qual era? Antes das grandes navegações. Mediterrâneo, agora não. O eixo comercial, onde toda a riqueza passa e onde todas as nações têm que estar, é o Atlântico, tá? Então, a revolução comercial é essa mudança de cenário. Então, esse momento é um momento em que a Itália começa a fraquejar. É o momento em que a Itália quebra e outros locais começam a se tornar potências, como Portugal e Espanha, que eu venho comentando. Beleza? Mais uma consequência, dá uma olhada aqui, ó. É uma coisa que vocês veem na sociologia e até filosofia, a acumulação primitiva de capital. A acumulação primitiva de capital, tchutchucos, é o país que guarda dinheiro de tanto que ganha na época das grandes navegações. E é interessante porque adivinha qual foi o país de todos que a gente comentou agora que acumulou mais dinheiro, que mais tarde, inclusive, vai poder usar essa grana na Revolução Industrial. Já dei a dica. É a Inglaterra, entenderam? Galera, então a acumulação primitiva de capital é a acumulação de dinheiro. A Inglaterra foi o único país que soube fazer isso de forma mais especializada. Enquanto, por exemplo, Portugal gastava com besteira, a Espanha gastava comprando produtos de fora, a Inglaterra não. Ela foi guardando dinheiro e foi aplicando dentro do seu próprio território. E mais tarde era tanto dinheiro que financiou o que a gente chama de Revolução Industrial. Tá bom? Mais uma, isso aqui é muito legal, junto à próxima. É a colonização de territórios e a expansão cultural. Pessoal, tanto a colonização como a expansão cultural são exemplos de globalização. O mundo passa a se integrar, só que a coisa é um pouco diferenciada, né? O mundo se integra, o mundo se conecta, mas Américas e África são colônias, enquanto a Ásia são transformados alguns territórios em entrepostos. O que são entrepostos? São bases navais, são áreas que eram de domínio de potências da Europa. Não é uma colonização, é só um local para troca comercial. Pessoal, só que nesses locais, tanto colônia como entrepostos, a cultura europeia chega, e todo mundo sabe, já foi discutido várias vezes, que é sempre eurocêntrica. A cultura europeia chega até lá e é imposta. Pode reparar que aqui nas Américas, gancho para a próxima aula, o índio, né, o pré-colombiano, é sempre visto como? É sempre visto como sendo bárbaro, atrasado, não é civilização. Então, isso é a expansão cultural europeia. A Europa exporta o seu ponto de vista, a sua cultura. E, para finalizar, um ponto muito importante dessas consequências que a gente está discutindo é a revolução dos preços. O que é isso aí? Revolução dos preços, tchutchucos, é inflação. Muito doido, né? Os preços na Europa disparam. E sabe por quê? Porque além de chegar muitos produtos de fora na Europa, produtos que vinham do Oriente, especiarias, e produtos que vinham da América, chegava muito ouro e prata. E era tanto ouro e prata que a Espanha, por exemplo, levava para a Europa, que os preços ficavam desregulados. E a tendência era sempre subir. E é uma novidade, porque nunca tinha acontecido tamanha revolução dos preços, tamanha inflação. Então é uma consequência, porque isso acaba disparando os mercados europeus. Os mercados começam a ter que se regular, começam a ter que trabalhar para diminuir essa tendência de alta dos valores. Tudo bem? Então vou finalizar. Grandes navegações, pessoal, tiveram impactos na economia, como por exemplo a revolução comercial e a revolução dos preços. Teve impacto social e a expansão da cultura. A cultura europeia é levada a outros locais
e teve também impacto político, porque outras nações indo para o mar, elas também vão se tornar potências e vão começar a disputar territórios. Tá legal? Há alguma dúvida? Nenhuma? Galera, então um beijão para vocês. Obrigado pela paciência. Qualquer dúvida me procure. Coloque os nomes no chat. Boa tarde, bom final de